Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de eu falar do nosso assunto fundamental, o assunto essencial, vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção. Está à venda na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, Livraria Palavriária, no setor universitário. Muito bom esse livro, Jubiacaba, publicado pela editora Kepler de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos, Os Contos que eu Conto, que é uma coletânea de contos filosóficos sociais do cotidiano das pessoas. Muito bom esse livro. Está à venda na Livraria Nova Jerusalém, Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na Livraria Palavriar, no setor universitário. Muito bom esse livro, publicado pela editora Kepler de Goiânia também. Meu outro livro é meu livro de poesias, As Linhas da Harmonia, que eu defino como poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, formando uma frase que leva o leitor à reflexão do cotidiano, da sua vida e do mundo. Está à venda na Livraria Nova Jerusalém e Armazém do Livro, no centro de Goiânia. Muito bom esse livro, de poesias, As Linhas da Harmonia, publicado pela editora Kepler de Goiânia. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto importante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, porque faz parte da nossa vida, do desenvolvimento humano. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. O nosso tema hoje é o evoluir e a trajetória humana. Antes de iniciar o nosso assunto, quero deixar uma indagação para a sua reflexão. O que é evoluir? O que é evoluir, o evoluir? Aí eu coloco uma pergunta, aí eu coloco uma resposta para vocês. Para uma definição consciente sobre o evoluir, destaco que são as etapas de crescimento e desenvolvimento humano durante o curso da história humana, seja individual ou coletivo. Ou seja, evoluir é isso, né? Evoluir é o crescimento e desenvolvimento humano, são as etapas de desenvolvimento e crescimento humano, né? As fases, os períodos, né, do crescimento e desenvolvimento humano, que vai levar o ser humano a se desenvolver, a se crescer como ser humano. Né? Evoluir é isso. E vai ser durante o curso da sua vida, seja coletivo, da sua história de vida, da história, vai ser durante o curso da história humana, seja individual ou coletiva. A evolução tem sua origem na pré-história, através de intensos conhecimentos rudimentares do seu cotidiano, e consegue superar seus obstáculos e transpor dificuldades, fazendo com que a espécie humana se desenvolvesse e conceituando uma era de grandes modificações. Ou seja, a evolução do ser humano começa no período bem antigo, né? O período do homem primitivo, o homem pré-histórico, né? O homem das cavernas. E com isso começa a evolução do ser humano, a origem do ser humano, que o ser humano com isso vai se desenvolver, né, vai adquirir conhecimentos rudimentares, né, que são os conhecimentos primitivos, e através desses conhecimentos primitivos ele vai se desenvolver e vai chegar a grandes modificações na sua vida, a grandes transformações. Aí eu coloco as escalas, né, da evolução humana, né, da evolução humana. Homo neandertal, né, que é o homem de Neandertal, Homo erectus e Homo sapiens. O homem de Neandertal é o homem bem primitivo, né? O homem que está bem na sua fase primitiva. E o homem erectus é aquele homem que andava agachado, igual o macaco, e aí ele evolui, e aí ele vai evoluindo e vai ficando ereto, né? vai andando em pé, né? Vai andando mais agachado, e aí ele vai adquirindo a forma humana. E também o Homo sapiens, né? Que é o homem sabido, que é o homem da espécie que nós vivemos hoje, né? O ser humano hoje que repete, pensa, raciocina, é o que o ser humano se encontra hoje. Aí eu coloco as evoluções aqui.
A evolução na pedra lascada, né? Que é onde o ser humano consegue se desenvolver em função das suas necessidades, com a caça e a coleta de frutas, vivendo em tribos, dividindo o que possuía, configurando assim o período paleolítico, ou seja, a evolução da pedra lascada, né? A idade da pedra lascada, onde o ser humano ele consegue desenvolver através da caça e da coleta de frutas, né? Esse período da caça e da coleta de frutas, você caça animais para poder se alimentar as outras pessoas, a coleta de frutas, né? E também nesse período ele passa a viver em comunidade, em comum. Não existia ambição ou individualismo nessa época, não. Vivia em tribos, né? E tudo que era caçado era dividido nas tribos. Vivia uma sociedade tribal nessa época. Uma sociedade bem comunitária, uma sociedade onde não existia individualismo, mas tudo era dividido em comum. É o período paleolítico nessa época. E a evolução da pedra polida, onde o ser humano, através da sua criatividade, instinto de sobrevivência, aperfeiçoando as ferramentas de trabalho idealizadas e assim consegue fazer que sejam concretizadas, desenvolvendo seu pensamento cognitivo, ou seja, facilitando melhor o seu trabalho com instrumentos de trabalho remodelados. Este período é a pedra polida, ou seja, a gente sai do período da pedra lascada, né, que é aquela pedra que não é bem trabalhada, né, que nos instrumentos de trabalho, a machadinha, que é o clássico exemplo, e aí passa para a idade da pedra polida, né, que a partir desse momento ele vai, o homem primitivo, ele vai polir essa pedra, vai arrumar essa pedra, vai tirar a forma rudimentar dessa pedra que está na machadinha e vai fazer com que ela fique afiada para poder ter mais facilidade de cortar a caça que ele caça, que é a carne, né, que ele caça os animais para poder retirar a carne, e também os alimentos, né, aí facilita mais a sua vida. Então, nesse período, é o período de que ele desenvolve a sua criatividade, seu pensamento cognitivo. E nesse período, que não está constando aqui, é a idade dos metais, né? que ele passa a pegar ferro, cobre, e aí passa a desenvolver, passa a fundir esses instrumentos e passa a ter instrumentos mais aperfeiçoados. E também, nesse período também, a divisão social do trabalho, ou seja, não é igual ao período paleolítico, né, que o primitivo em tribos, não. Aí passa a ser uma divisão social do trabalho, que aí uma pessoa não faz mais aquele serviço, é dividido o trabalho de cada um, e com isso não passa a ter mais uma vida coletiva, uma vida de tribo, passa a ter uma vida mais individualizada, e com isso surge o individualismo nesse período. A primeira forma de individualismo surge nesse período. Aí vem outro tópico importante, né? Que é a evolução no período grego, né? Aí a gente dá um salto na história e aí a gente vai para a evolução no período grego, que é a criação de cidades-estados, né? Aí destaca Atenas e Esparta. Atenas, cidade onde floresceu a cultura intelectual grega, e Esparta, cidade militar. E aí destaca três pensadores importantes, né, da Grécia, né, que eram filósofos, né, filósofos gregos, que influenciaram o mundo ocidental, que eram Sócrates, Aristóteles e Hipócrates, né? E com isso, o período grego, né, ele teve grande influência no mundo ocidental, na cultura ocidental, como eu estou falando, abordando com vocês agora, porque foi nesse período que criou as cidades, né, cidades-estados, e também a Esparta, que era uma cidade militar, se desenvolve militarmente, né, trazendo esse período mais conturbado,
na história, e também Atenas, né, que é muito propagada, muito falada, que era uma cidade onde a cultura predominava, uma cidade intelectual, uma cidade da cultura mesmo, Atenas, e esses pensamentos intelectuais vieram também de Atenas, né, que influenciou o mundo inteiro, que transformou o mundo inteiro, e trouxe muitas mudanças no mundo, muitas transformações no mundo. E com isso, né, a gente aborda também Sócrates, Aristóteles e Hipócrates, né, que eram filósofos gregos, que até hoje exercem influência no mundo, na sociedade, com seus pensamentos, com suas abordagens, com suas falas, né? Sócrates que falava sei que nada sei, querendo dizer que a gente, apesar de ter um conhecimento, um acabouço de conhecimento bem elevado, a gente não pode ser o arrogante, aquele que sabe tudo, que a gente, na verdade, a gente sempre está em constante aprendizado. É o que essa frase identifica bem, sei que nada sei. Então é importante a gente entender essa evolução do mundo também pela perspectiva da cultura grega, do período grego. Esse período grego faz parte também da Idade Antiga, né? A Idade Antiga, que é o que nós vamos falar agora também sobre a evolução com o período romano, que é outro povo importantíssimo na civilização ocidental, que foi o seguinte: construção de edifícios sólidos, com arquitetura arrojada, que influenciou até hoje as construções, a criação do Senado romano, direito romano, e onde originou o latim, língua falada pelos romanos. Aí vocês veem muitas características importantes que influenciaram o mundo ocidental, né? Como, por exemplo, a construção de edifícios, né? Arrojados, né? Bem planejados, bem desenhados, né? Isso aí influencia até hoje nas arquiteturas pelo mundo afora, né? Aquelas colunas, né? Que existem nos prédios públicos, seja no Brasil, seja no exterior. Então, é muito importante a gente identificar isso, que isso aí é influência romana, né? Influência que veio de Roma. E também a criação do Senado, né? Que o Senado, a palavra vem de Sérix, velho, né? Que era formado pelos velhos cidadãos romanos, né, cidadão de Roma, e que até hoje, existe o Senado, em todos os países existe o Senado, que é a casa das leis, a casa de fazer as leis, e também o direito romano, né, o direito romano que até hoje também exerce influência nas universidades de direito, onde os advogados aprendem citações latinas, né, citações que são importantes, por exemplo, Duralex, Sedilex, a lei é dura, mas é a lei. Então, a influência romana, ela exerce essa influência desde aquela época, né, que deixou esse legado para a humanidade, para o mundo. E também o latim, né, o latim foi fundamental para o surgimento de várias outras línguas, como eu vou falar no próximo tópico a seguir. Idade Média, evolução. Agora a gente dá mais um salto, né? Divide-se em alta idade média e baixa idade média. Alta idade média, ascensão e formação de reinados. Baixa idade média, construção de cidades e expansão do comércio. Ou seja, a Idade Média tem essa divisão, né? Essas duas divisões importantes. A alta idade média, que é a ascensão e formação dos reinados, né, que surgiram né, depois do Império Romano, e também a baixa idade, e também a formação de reinados, né, a formação de reinados, que surgiu da Alta Idade Média, né, que a ascensão e a formação de reinados, que surgiu depois do Império Romano. E também na Baixa Idade Média, né, foi com a queda do feudalismo, né, que é a agricultura mais, que era uma economia mais agrícola, a agricultura, e aí foi o surgimento e a construção da cidade, né, que o indivíduo saía do campo e ia para a cidade. Com isso houve uma evolução industrial na Europa, né? A Europa começou a se desenvolver, foi a partir disso do homem ir para as cidades e transformar as cidades. E com isso foi a expansão do comércio, né? Surgiu a expansão do comércio. O comércio começa a evoluir, começa a ter uma ascensão, a evolução. Agora nós vamos para outro tópico importantíssimo, a Idade Moderna, evolução, né?
mudanças significativas no mundo, com revoluções, nascimento do capitalismo, renascimento, movimento artístico na Itália e na Europa, reforma protestante com Martinho Lutero e absolutismo com o rei Luís XV na França e Henrique VIII, grandes navegações com Portugal e Espanha no século XVI, o marco da Idade Moderna, Revolução Francesa, 1789, com a queda da Bastilha e o fim do Estado monárquico francês. Ou seja, aqui eu elenquei vários pontos importantes da evolução na Idade Moderna, né? Como a gente pode falar que, né, que foi as revoluções, né, que foram muitas revoluções que surgiram na Europa, né? Surgiram nesse período da Idade Moderna, não só da Europa, mas do mundo inteiro. E também, né, o nascimento do capitalismo, né, como um sistema econômico, né, que vai fazer o desenvolvimento que é acreditável do ser humano. Só que, na verdade, a gente não viu isso. Foi pelo contrário, não foi o desenvolvimento do ser humano. Foi fazer com que o ser humano fosse escravizado, fosse ficasse à margem do desenvolvimento. Mas aí surge o nascimento do capitalismo, o renascimento, que é um movimento artístico que surgiu na Europa, né, que muito importante em vários pontos, né, que é nas artes, na arquitetura, na pintura, né, na arquitetura. Então, surgiu vários artistas, como Michelangelo, Rafael Sanzio, na Itália, né, que é o Renascimento italiano, Dante Alighieri, né, Dante Alighieri, e também Leonardo da Vinci, né, que foi um grande inventor, ali pintou Mona Lisa, né, que é um quadro que existe lá no Museu do Louvre, lá em Paris, na França. Então, vários artistas, né, italianos que surgiram, né, nessa época, e também não só na Itália, mas no mundo inteiro, né, na Espanha, né, em Portugal, em vários países surgiram esse movimento, o Renascimento. E também a reforma protestante, que a gente não pode deixar de falar, com Martinho Lutero, que foi um movimento que houve a cisão, né, a separação da Igreja Católica, que foi um movimento que separou, que surgiu com Martinho Lutero, e também os absolutismos, né, com o rei Luís XV, né, e na França, né, que é o rei Sol, e o Henrique VIII, né, na Inglaterra, que fundou a religião, que é a religião anglicana, né, que ele queria se casar com Catarina de Aragão e pediu permissão ao Papa, mas só que o Papa, o casamento, ele é indissolúvel, ele não se acaba pela religião católica, e aí ele foi e criou essa religião, a religião anglicana, que aí ele pôde se casar com Catarina de Aragão para poder unir os reinos, né? Fazer com que os reinos fossem unidos e ter mais a forma de se enriquecer. E aí surgiram as grandes navegações, né, com Portugal e Espanha, né? Portugal e Espanha, que foram fundamentais, porque através das grandes navegações surgiu a vela, que possibilitou chegar mais rápido aos continentes. Isso aconteceu no século XVI. E com isso a gente fala também que o marco da Idade Moderna foi a Revolução Francesa, né, em 1789, né, que teve grandes líderes como Robespierre, né, que foi um dos chefes da Revolução Francesa, né, com a queda da Bastilha, e com isso foi o fim do Estado monárquico português, e com isso foi o fim do Estado monárquico francês, né, com a Revolução Francesa de 1789, foi a queda da Bastilha, a queda da monarquia e o fim do Estado monárquico francês. A Idade Contemporânea. O mundo que surgiu a partir do século XX, com a queda do Muro de Berlim, a unificação das Alemanhas, a queda da União Soviética, blocos econômicos, Mercosul, União Europeia, BRICS, e cooperação Ásia-Pacífico e o surgimento de inovações tecnológicas, computadores e internet. Ou seja, a Idade Contemporânea teve esses principais pontos importantes, né,
que foi a partir do século XX, né, que foi a queda do Muro de Berlim, era o muro que separava as duas Alemanhas, né, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, em dois blocos, capitalista e socialista, e com a queda desse Muro de Berlim, uniu-se a Alemanha, porque houve uma Alemanha só, que é a Alemanha, que é a Alemanha, né, a Alemanha, que é a Alemanha, que é a capital, Berlim. E com isso houve só a Alemanha, né, que antes era só duas Alemanhas. E depois a queda da União Soviética, né, que foi outro ponto importante, né, que aconteceu, foi a queda da União Soviética, que aí dividiu em vários outros países, né, que são aqueles países do leste da Europa, né, Letônia, Lituânia, Romênia, Azerbaijão e tantos outros países, né, a própria Ucrânia mesmo fazia parte da União Soviética, e tantos outros países do leste europeu, né, passaram a fazer parte. Estônia, né, também era outro país. Então, e também, vou falar também sobre o Mercosul, né, que foi criado no século XX, que é Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, né, e que isso é um bloco muito importante. A União Europeia, né, que foi esse movimento importantíssimo com várias economias na Europa, né, destacando França, Alemanha, Itália e tantos outros países, né, Inglaterra, e tantos outros países, né, que fazem parte da União Europeia, né? A Inglaterra não, porque ela saiu há pouco tempo, mas do bloco de união da União Europeia. Mas Itália, Alemanha, França, né, Alemanha, que é a sede do Banco Europeu, né, do Banco da Europa, e tantos outros países, né, que fazem parte da União Europeia, né, que é importantíssimo no contexto do comércio global. E também o BRICS, né, que a gente se fala muito, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e agora, nesses tempos de hoje, que tá aderindo mais países, né, que está entrando mais países, né, para o BRICS, né, como, por exemplo, a Indonésia, né, a Arábia Saudita, o Irã, né, e tantos outros países. E também, falando também da cooperação Ásia-Pacífico, que são aqueles países da Ásia, né? Japão, aqueles países da Ásia, Coreia do Sul, e aqueles países que fazem parte da Ásia, né? A Austrália, né? Oceania, e porque a cooperação Ásia-Pacífico, porque são os países que ficam perto do Pacífico, né? São países da Ásia e do Pacífico. E o surgimento, né, de inovações tecnológicas, né, no contexto do século XX, né, que foi computadores e internet, né, computadores que facilitou o trabalho das pessoas, né, que um texto que era feito na máquina de datilografia, né, que às vezes havia erro, com o computador melhorou o trabalho das pessoas, que aí um texto que às vezes você errava, você ia lá, apagava, consertava, fazia de novo. E na datilografia não, errou e não tinha jeito, tinha que pegar outro papel. E no computador não, é só corrigir aquele erro. E a internet, né, que foi esse grande avanço, né, que surgiu, a grande aldeia global, que interligou os países, né, fez com que os países ficassem interligados, se soubesse uma notícia que está acontecendo há poucas horas do outro lado do mundo. Então foi fundamental isso. E agora, né, nós estamos na idade contemporânea, né? Agora nós estamos na idade pós-contemporânea, né? Que é a idade que estamos vivendo, né? Que é o período que estamos vivendo com as suas grandes transformações, smartphones, né? Telefones inteligentes, hologramas de mais de pessoas, né? Inteligência artificial, criação de cenários de pessoas reais no computador, fazer a dúvida do que é verdade ou mentira, ou seja, fazendo viver em um mundo superficial de grandes e perfeitas ilusões de óticas. Então, a gente olha, né, nesse período, dessa era pós-contemporânea que estamos vivendo, teve muitas melhorias, muitos avanços, como, por exemplo, o smartphone, né, que facilitou as ligações, facilitou a comunicação das pessoas através do WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook, e do Twitter, do Threads, né, e tantos outros equipamentos tecnológicos, né, e tantos outros mecanismos tecnológicos, né, que fizeram o ser humano
humano ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, uma vida mais fácil de viver. Mas apesar de tudo isso, apesar desses telefones, né, e também os hologramas, né, imagens de pessoas, né, que às vezes você vai assistir um show e aquela pessoa não está no show, às vezes uma palestra, aquela pessoa não está na palestra, e aí cria a imagem daquela pessoa fazendo aquela palestra, fazendo aquele show, e aquela pessoa não está lá e ela está falando. Então, a grande evolução tecnológica. E também a inteligência artificial, né, que hoje nós sabemos que é o grande inovação dos nossos tempos, né, que a gente não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim para a humanidade. Depende do ser humano ter a capacidade de se alimentar, saber usá-la para o bem e não usá-la para o mal. Porque a gente não sabe hoje o que é verdade e o que é mentira. Às vezes uma imagem você pensa que é verdade, mas não é verdade. Ela é criada, ela é gerada por inteligência artificial. E assim você está sendo enganado, está sendo iludido. E aí cria uma sociedade ilusória, né? Uma sociedade ilusória que não é bom para a humanidade, que não é benigno para a humanidade, né? É um mundo superficial, um mundo de aparência, um mundo de ideias equivocadas. Agora, né, nós vamos para a evolução linguística de alguns povos, né? Aí eu abordo aqui o latim, né, como eu já falei, que do latim, né, que originou várias outras línguas, né, como, por exemplo, a raiz no latim, originando português, francês, espanhol, italiano e romeno, né. Através do latim, originou todas essas outras línguas, né, que é o português, francês, italiano, espanhol e romeno. O latim. Aí um dado importante, né, que eu vou falar, latim se originou na região do Lácio, na Itália. Aí o termo latim vem disso, né, do Lácio, né, da região do Lácio, da Itália. Por isso que tem esse nome, latim. E agora eu faço um tópico importante para vocês, né? A Inglaterra, porque algumas pessoas não sabem, mas isso é verdade. A Inglaterra fazia parte do Império Romano e algumas palavras em inglês têm origem no latim, ou seja, a Inglaterra, como conhecemos, o Reino Unido, toda uma extensão enorme da Europa fazia parte do Império Romano. A Inglaterra, a França, e tantos outros países faziam parte do Império Romano, que o Império Romano ia até a África, né? Era extenso o Império Romano, era grande o Império Romano. O Império Romano tinha colônias na África, tinha designações na África, na Ásia, né? Em Jerusalém, em tantos outros lugares, né? da Ásia e da Europa. O Império Romano, a sua extensão era grande, a sua expansão era grande, né? E na Inglaterra não foi diferente, né? Na Inglaterra era uma colônia do Império Romano. Inclusive, palavras do inglês têm origem do latim, vem do latim, vem da raiz do latim, que é importante a gente destacar. Evolução das línguas. Aqui é outro tópico importante. Tanto o inglês, o português, o italiano e outras línguas surgiram do dialeto vulgar, do cotidiano das pessoas nas ruas. Contudo, o linguajar clássico é muito usado nas academias e universidades com palestras e simpósios. Que é importante destacar, né? Que a língua ela é dinâmica, ela não fica parada, não fica estática, ela evolui, ela vai se evoluindo. Com o tempo, ela vai se desenvolvendo. E o latim aconteceu isso, né? Foi desenvolvendo em várias outras línguas, em português, em italiano, espanhol, né? E tantas outras línguas, só em inglês, né? Então, e tantas outras línguas que elas surgiram e elas aconteceram não de maneira clássica, né, que nas universidades, porque se ficasse só nas universidades, ele não teria se expandido. Elas surgiram do dialeto vulgar, né, da utilização vulgar nas ruas, que aí ia se expandindo e foram se aprimorando e foram criando outras línguas, né, foram se ramificando, foram se diversificando. E com isso foi surgindo outra língua, português, italiano, espanhol, francês. Foi do dialeto vulgar da rua que surgiu as outras línguas. Não foi do dialeto clássico, porque o dialeto clássico ele se usa somente nas universidades, em simpósios, onde tem que usar
uma linguagem mais aprimorada, mais refinada para falar de assuntos científicos, de assuntos importantes da comunidade acadêmica, né? Da academia, né? Então é importante a gente destacar isso. Agora eu vou falar de outra evolução que é bem importante, né? A evolução para o pensar humano. A evolução para a bondade. Evoluir não apenas aspectos e conceitos tecnológicos, a sua capacidade de entender as plenas necessidades do ser humano em todas as etapas de vida e assim lutar para consolidar uma sociedade justa. Ou seja, a evolução ela não deve somente ser em aspectos tecnológicos, né? Em ter a tecnologia, a ciência, que é importante para o desenvolvimento humano, mas não somente isso, evoluir tem que estar também na bondade, né? Na solidariedade, no humanismo, né? Na capacidade de se doer pelo sofrimento do outro, né? Na capacidade de ter sentimento e solidariedade com o outro, de transformar a vida do semelhante, fazer com que o semelhante tenha uma vida digna. Então, a evolução para a bondade é isso, né? É lutar para que haja uma vida digna, uma vida justa para todos. E agora eu falo da evolução para a sanidade, né? A evolução para a sanidade é evoluir para a capacidade de discernir e desenvolver o diálogo constante, para projetar e assim concretizar um mundo novo de conciliação mútua, né? Ou seja, essa evolução para a cidade, eu destaco que é o diálogo para compreender o outro, para entender o outro, para conversar, para dialogar, para ser um sujeito civilizado, onde você sempre vai entender o pensamento do outro, a fala do outro, a diversidade da pessoa, e em todos os seus sentidos. Então, a serenidade é isso, é construir uma sociedade onde haja o diálogo e a conciliação para um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma sociedade onde todos possam ter uma conciliação mútua, né, uma conciliação plena. E depois, né, evolução para a tolerância, que é nosso terceiro tópico importante, né, que é evoluir para aceitar o modo de viver, as diferenças humanas de cada pessoa, sua maneira de pensar, repetir e analisar, e agir sobre a vida e a sociedade, ou seja, a pluralidade em sua máxima consolidação de identidade. Ou seja, a evolução para a tolerância é isso, é aceitar o outro, é aceitar as diferenças humanas, porque ninguém é igual, ninguém é padronizado, ninguém é uniforme, todo mundo tem as suas singularidades, tem as suas diferenças, tem seu modo de pensar, repetir e analisar. E cabe a nós respeitar isso, cabe a nós identificar isso e transformar isso em uma sociedade melhor, em uma sociedade plena de identidades, né? E passando com isso a repetir, a pensar, a repetir, a analisar o mundo de uma outra maneira, de uma outra forma, né? Fazendo que haja uma sociedade plural, uma sociedade onde todos possam participar, possam ser uma sociedade unida. E agora vou falar aqui, por fim, outro tópico importante. Por fim, a evolução não deve ser apenas uma palavra jogada ao vento, mas deve fazer parte do ideário humano, respeitando o seu irmão, ou seja, o semelhante à imagem de Deus. É o que eu digo, né? Que a evolução ela não deve ficar apenas na palavra, ela deve passar para a ação. Ela não deve ser uma palavra jogada ao vento, né? Evoluir, ser evoluído, ter evolução, não. Ela deve ser uma concretização, uma ação diária, uma ação cotidiana, para transformar a sociedade, para transformar o mundo, para que haja uma inovação em cada tempo, em cada modo de pensar e agir. Em suma, a evolução é a chave que deve ser sempre utilizada para abrir portas de esperança em nossa vivência para um tempo real e sublime, sustentável de concretizações infinitas de saber pleno partilhado com os outros indivíduos. Ou seja, a evolução é isso, né? A evolução é a chave para abrir portas, para fazer com que haja a esperança em nossa vivência, né? Em nosso modo de ser, para um tempo real, né? Um tempo real que deve acontecer e sublime, né? E pleno de alegria, de bondade, né?
sustentável de concretizações, que vai haver concretizações, né? Que vai haver evoluções infinitas, né? Que não vão se acabar, vão ficar em toda a nossa vida e vai ser partilhada com os outros indivíduos, vai ser dividida com os outros indivíduos. E agora, né, indo para o nosso final, para o nosso conteúdo, vou deixar um pensamento para vocês. Pensamento. Evoluir é a trajetória humana, pois transmite o conhecimento ao ser humano com grandeza, remodelando em sua ação, concebendo o idealizar que se concretizará em uma humildade que irá brilhar em todo o caminho que irá chegar. Ou seja, evoluir é a trajetória humana nesse sentido, nessas características eu elenquei para vocês, né? Que é transmitir o conhecimento ao ser humano com grandeza, né? Com grandeza, né? Não tendo arrogância, não tendo prepotência, remodelando a sua ação, né? Sempre o revisor, né? Dos seus atos, dos seus modos de ser, concebendo o idealizar, né? Um pensamento que vai se concretizar, né? Que vai se definir em uma humildade, né? A pessoa vai ter isso tudo, vai ser uma pessoa humilde, não vai ser uma pessoa arrogante, prepotente, e vai brilhar, né? Vai brilhar em todo o caminho que ela chegar. Vai ser uma pessoa evoluída, tendo as características, e vai ter humildade para brilhar em todo o tempo, em toda forma de ser, sendo uma pessoa que alegre, uma pessoa que vai transmitir bons pensamentos às outras pessoas, e vai ser uma pessoa que todo mundo vai gostar de estar junto, de estar presente. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo. E se inscrevam no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com esse escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento inova o mundo e a sociedade. Muito obrigado.